Olá, eu vou falar um pouco hoje sobre os tempos e espaços na educação infantil. Trabalho apresentado na disciplina de Fundamentos Teóricos da Educação Infantil, curso de Licenciatura em Pedagogia, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Acadêmica Tuana Dias Castro. A importância de organizar o tempo e o espaço na educação infantil. O espaço infantil deve ser reconhecido como um lugar privilegiado para o desenvolvimento da criança. Deve ser um ambiente que vá além dos cuidados físicos, que propicie, sobretudo, condições para a criança ter um satisfatório desenvolvimento cognitivo, físico, social e emocional. Pois nesse espaço se dá o cuidado e a educação das crianças, que aí vivem, convivem, exploram, conhecem, construindo uma visão de mundo de si mesmos, constituindo-se como sujeitos. Organizar o cotidiano das crianças da educação infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, ou seja, como educadores, professores e pedagogos devemos observar do que as crianças brincam, como essa brincadeira se desenvolve, do que eles mais gostam, os espaços que eles preferem ficar, o que mais chama a atenção dessa criança, os momentos em que essa criança está agitada, está tranquila. Esse conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-temporal tenha significado. Para dispor de tais atividades no tempo, é fundamental organizá-las tendo presentes as necessidades biológicas da criança, como as relacionadas ao repouso, alimentação, higiene, faixa etária, as necessidades psicológicas que se referem às diferenças individuais, como, por exemplo, o tempo e o ritmo que cada um necessita para fazer as atividades propostas. Aqui tem duas imagens de sala de aula organizadas em cantinhos que representam essa organização. A organização dos espaços é fundamental para a educação e exige planejamento. Na educação infantil, o espaço deve proporcionar condições para o desenvolvimento da criança. O tempo deve ser planejado, a organização do tempo é estruturada na rotina. A rotina é um instrumento que facilita a estrutura e a organização do tempo e espaço na instituição. A rotina é um agente facilitador do desenvolvimento e aprendizagem. A criança deve ser estimulada a explorar esse ambiente. A organização da rotina das atividades da criança na escola é um aspecto de suma importância. Essa deve ser pensada a partir do planejamento feito pela equipe pedagógica e pelos professores, traduzida no plano de aula. A rotina possibilita às crianças segurança e domínio do espaço e do tempo em que ela passa na escola. A organização deve ser adequada ao tempo de permanência da criança na instituição. A partir dessa definição, organizam-se as atividades propostas. É importante destacar que essa organização não pode ser rígida, ela pode ter alterações e adaptações. A organização da rotina orienta as crianças no tempo e no espaço, e também o trabalho do professor, quando, por meio da mediação das atividades propostas, avalia a aplicação do que foi planejado e traduzido em seu plano de ensino. O professor deve, a partir das observações realizadas, promover a verbalização das situações, problematizar, incentivar, experiências, respostas, trabalho com o nome da criança, criar referências sobre a história de vida de cada um, até sobre as características da escola, do bairro, etc. Um espaço sem estrutura, sem organização, e que não acolhe o aluno, não possibilitará o desenvolvimento e aprendizagem de qualidade para as crianças. A busca pela constituição de um ambiente que proporcione boas experiências para a criança é imprescindível, pois esse exerce papel fundamental no desenvolvimento dela. Nesse sentido, a organização do espaço na educação infantil
precisa estar a serviço do desenvolvimento e da aprendizagem da criança, pois é uma dimensão que auxilia na construção dos saberes. Organizar o espaço escolar é um aspecto importante de toda proposta pedagógica, pois é nesse espaço que a criança irá construir o seu conhecimento. Assim sendo, o educador assume papel de extrema importância na mediação da organização do espaço e em ajudar os alunos no desenvolvimento das suas atividades. Para pensar na organização do espaço da educação infantil, é essencial pensar nas crianças e em como aprendem e como utilizam. Assim, para a definição, planejamento e organização desse espaço em busca da qualidade, a criança é imprescindível, não só por ser o foco da ação do professor, mas também pelo fato dessa organização relacionar-se diretamente com a sua aprendizagem e desenvolvimento. O espaço possibilita a construção do conhecimento. Deste modo, as instituições de educação infantil precisam pensar cuidadosamente sobre os espaços destinados às crianças, já que são espaços detentores de cultura. É preciso que elas se sintam felizes e seguras na escola. Os espaços construídos para a criança devem ser cultivados numa relação de aprendizagem, devido à sua importância na vida escolar do educando, já que é no espaço escolar que ela também se desenvolve. Por esse motivo, o espaço escolar pode e deve estar voltado para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, e assim ser organizado e planejado também pelas próprias crianças, sendo isso um fator de qualidade na educação infantil. Aqui eu trouxe um vídeo que ele fala um pouquinho sobre a organização e dos materiais e do espaço, e fala um pouco sobre a diversidade cultural e racial. Eu vou passar só um trechinho, porque é um vídeo um pouquinho longo. Ele é de 2001, feito pelo MEC, em parceria com o Instituto Avisa Lá. E ele já tem 9 anos, mas ele reflete bem essa importância da organização dos espaços. O jeito como o espaço é estruturado e a forma como os materiais são organizados na escola são tão importantes para a educação infantil e para a valorização da diversidade racial quanto os conteúdos de aprendizagem. Sendo assim, os brinquedos, os objetos e a disposição dos materiais devem ser componentes ativos do processo educacional. Quando se tem em conta que a organização dos espaços e dos materiais devem se constituir num ambiente de aprendizagem para as crianças, quando se tem uma intencionalidade clara em relação às experiências que queremos propiciar para as crianças, as oportunidades de aprendizagem que queremos propiciar, o espaço, então, passa a ser um elemento curricular. Por isso, os cantos de atividade diversificada são, para as crianças, uma oportunidade de escolher, de aprofundar preferências e de estabelecer novas interações. Para o professor, os cantos trazem a possibilidade de observar as crianças em situações espontâneas, de conhecer suas preferências e de poder organizar os materiais de modo a que as crianças também possam buscar novas interações, novas aprendizagens, novas oportunidades de convivência e de aprendizagem.
quando uma criança, um bebê de 1 ano e meio, etc., vai usar o espaço. Ele vai pegar a cadeira e empurrar essa cadeira para, enfim, tá interagindo com esse espaço. E essa criança, ao fazer isso, quando ela era branca, ela era considerada uma criança esperta, ou seja, ela está usando esse espaço, vivenciando esse espaço, e ela era esperta. Quando era uma criança negra da mesma idade, era uma criança que estava fazendo bagunça. Então, não só como eu represento essa criança, esse espaço, entende e acolhe essa criança, mas como é que eu deixo essa criança utilizar esse espaço? Há uma questão racial colocada aí? Algumas pesquisas estão indicando que sim. Em um trabalho para a igualdade racial, o professor pode organizar os cantos de atividades diversificadas também como uma oportunidade de aprofundamento do trabalho com a questão. O que o professor pode fazer? Pode organizar cantos com livros que tratem sobre a questão. Podem ser textos literários, com boas histórias, boas ilustrações. Podem ser livros para as crianças aprofundarem o conhecimento sobre a África, sobre os povos negros. O professor pode também organizar um canto de jogo simbólico em que as crianças possam brincar com bonecas negras. Então, eu coloquei só um trechinho, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir o vídeo na íntegra. Ele traduz assim a importância da organização desse espaço e como essa organização do tempo, espaços materiais reflete na nossa criança. E para finalizar, eu tenho uma pergunta aqui. A organização do tempo e espaço em sua instituição está voltada para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças? Isso é para a gente refletir sobre a organização desse espaço em nossa sala de aula, para quem já está na área, seja como estagiário, auxiliar ou como acadêmico mesmo. Se eu ainda não estou na sala de aula, para pensar como eu quero a minha sala de aula. Será que essa sala de aula ela está organizada só para o visual, para quem chega na nossa sala e vê tudo lindo, maravilhoso? Ou essa organização de tempo e espaço está voltada para a criança, onde essa criança pode ver, pode pegar, sem preocupação nenhuma? Então é isso, é para a gente refletir um pouquinho. Obrigada pela atenção.